Tudo bom, pessoal? Eu estou conversando aqui hoje com o Neymar, da Doura Software. Ele tem uma empresa de software para lotéricas e parece que também ele está lançando um software para cobrança recorrente, para empresa SaaS. E ele disse que maratonou todos os meus vídeos, né, no YouTube. Eu acho que foi a única pessoa que assistiu a maioria dos vídeos, pelo menos no YouTube ali. Então, eu trouxe ele aqui para a gente conversar um pouco. Ele já tem experiência, a empresa dele está no mercado desde 2006. E eu quero conversar um pouco com ele agora. Tudo bom, Neymar? Tudo bem? Como é que vai, Denis? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer aqui pela oportunidade de estar participando contigo desse teu projeto. É um projeto que, às vezes, eu percebo que você ainda está um pouco tímido, mas é um projeto que já está se destacando e está fazendo movimentar o mercado. Realmente, eu tenho maratonado o teu conteúdo, é um material de muito boa qualidade, você está trazendo à tona muitos aspectos relevantes, principalmente para quem está começando, mas também para quem já está no mercado. Já posso te dizer, inclusive, que já tive contato com uma das pessoas que você entrevistou aqui e a gente tem trocado algumas experiências. Acho que isso que é o bacana. Você está conseguindo criar essa rede de networking. O rapaz que você fez sobre o sistema de médico, deu branco agora o nome dele. Acho que é Enison. Uhum. É que, na verdade, o sistema de médico teve três. Teve três. Teve o Gestão DS, teve o Doctor e teve o outro lá, o Kennedy. Que eles também, todos tiveram a mesma ideia, estavam lançando. Agora não lembro qual que tu conversou. Eu falei com, se eu não me engano, ele é de Goiás. Eu acho que é do Doctor. O Doctor, isso, correto. E, então, assim, eu acho que isso que é bacana, você está elevando o nível do nosso mercado. Eu acho que isso que é bacana. É a gente conseguir não apenas viver, mas a gente também transferir o conhecimento que a gente tem. Você tem falado aí dos livros, já comprei alguns dos livros que você falou, só chegou um por enquanto. E é isso, quero te dar parabéns aí pelo Obrigado. Qual livro tu está lendo que chegou? Sobre o lucro. É um livro de lucro. Livro do Lucro, do Diego Marconato. Exatamente. Comecei ele e é muito bom esse livro. O Diego é meu amigo não da infância, mas desde a adolescência ele é meu amigo, ele é daqui da nossa cidade. Ele é amigo da infância de um dos sócios meus, a infância mesmo. E daí ele escreveu esse livro e eu gostei muito desse livro, né? Não é porque ele é meu amigo, mas não tem muitos livros que vá para o básico ali da gestão de uma empresa. Todo mundo fica inventando um monte de teoria diferente, tá? Mas e o dinheiro, o básico, né? Empresa. E por isso que eu acho tão interessante esse livro dele. Eu comecei, na verdade, ainda estou no primeiro capítulo, no segundo capítulo, mas eu já percebi que ele dá uma visão mais ampla um pouco, ainda que ele fale sobre a base, mas ele trata alguns aspectos que eu acho relevante dentro da área administrativa. Muitas vezes as pessoas vão falar de empresas, ou só fala de dinheiro, ou só fala de marketing, ou só fala de setor comercial. Então, assim, eu acho que ele consegue abranger, pelo menos no começo, eu estou percebendo que ele está falando sobre diversos aspectos. Eu acho que isso é muito importante na empresa. Se você conversa com um consultor financeiro, ele fala que a parte mais importante da empresa é o financeiro. Se você fala com o comercial, ele fala que é o comercial. Se você fala com o marketing, ele fala que é o marketing. Sim. Só que ali no livro ele está conseguindo mostrar um pouco mais de clareza nisso. Eu estou gostando de ler sim. Uhum. Mas me conta um pouco da tua empresa, de como tu começou, do teu software. Tu é especializado em lotéricas? Isso. Na verdade, assim, eu acho que eu comecei da maneira mais recomendada que tem para começar uma empresa. Eu comecei para resolver o problema. Porque muitas vezes a gente vê, eu estou numa cidade universitária, aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Sim. Nós temos muitos universitários. E eu percebo que muitas vezes eles vêm com uma ideia de dentro da universidade, tentando trazer para fora do mercado. E a minha empresa ela nasceu exatamente porque na época a gente tinha lotérica já, a gente tinha lotérica desde 97. Uhum. E aí, quando eu fiz o Empretec, me despertou um interesse um pouco mais acirrado nessa área de tecnologia. E aí eu comecei a desenvolver o sistema para resolver o problema da nossa lotérica. Uhum. Só que quando eu comecei a trabalhar network, comecei a falar do sistema, as pessoas se interessaram. Então, na verdade, o sistema nasceu para resolver o nosso problema e depois que eu comecei a vender ele. E aí se tornou uma empresa. E, graças a Deus, hoje somos líderes de mercado a nível nacional. A gente já tem lotérica, sim. A gente já atende aí quase todos os estados a nível nacional com o nosso sistema instalado. E agora, em breve, a gente deve estar lançando o nosso sistema online já para atender esse mercado também. Legal. E tu está lançando também um outro software, não sei se tu está lançando, quando é que vai lançar, que é um outro software da Doura Software que é só de cobrança recorrente. Isso. Na verdade, o que nós temos feito? Eu ainda não fiz o lançamento desse produto.
Ele tem as vendas que se realizaram até agora foram por indicação. Eu não quero passar de 20 empresas nesse primeiro momento, porque eu quero trabalhar e verificar quais são os principais problemas para a gente resolver. Se eu tentar resolver todos os problemas, eu vou acabar criando um sistema genérico e não é isso que eu quero. Nosso objetivo é criar um sistema específico para SaaS, e é isso que está acontecendo, onde a gente trabalha com empresas dessa área de segmento de venda de assinaturas, onde ele consiga analisar informações como churn, o net churn, ele consiga ter o CAC na mão dele, ele tem o payback, ele consegue ter o LTV, o LT, onde ele consiga verificar as principais métricas que a gente precisa para esse mercado, que é uma realidade que a gente tem que olhar. E quais meios de cobrança? Por exemplo, boleto, cartão? Atualmente o nosso sistema ele faz o envio das cobranças via e-mail, via WhatsApp e via SMS. Ah, que legal. A gente já mas e como é que tu faz no WhatsApp ali? Porque o WhatsApp ele é meio trancado, né? Tu tem uma... Como é que é feito hoje? Nós desenvolvemos internamente uma aplicação e a gente utiliza a aplicação interna. Hoje, se eu tivesse que refazer ela, eu não faria ela novamente. Eu iria procurar alguém que faça e iria terceirizar essa parte de fazer integração. Inclusive, nós temos uma empresa que nos atende aqui dentro, nessa área de WhatsApp, que é o pessoal da Digisac, e eles têm essa parte de integração. Então, se eu tivesse que refazer, eu começaria por eles. Mas como eu já fiz a plataforma, já está funcionando, a gente utiliza ela. Dentro do gestor, a gente tem essa parte de comunicação com WhatsApp, mas a gente usa uma API externa, né? Uma empresa que faz tudo isso. Então, e é cheio de regras, o WhatsApp é cheio de regras, né? Por exemplo, se eu mando uma mensagem para ti, eu tenho que pagar. Mas daí, se tu me respondeu, eu tenho, sei lá, não lembro se agora uma hora ou um dia, 24 horas para continuar conversando de graça, né? Ali. Tem todo um monte de regras que eles fazem, eu acho, para evitar spam. E por um lado até é bom. É bom porque daí acaba evitando virar uma contaminação e poluindo muito o mercado. No nosso caso, a nossa API, o sistema interno, na verdade, ele faz o disparo para quem já está cadastrado, mas eu tenho uma limitação de envios. Eu não deixo ficar enviando um monte. E eu não aceito que seja envio para marketing. Então, ele é exclusivo para realizar a cobrança. Então, ele envia ali o e-mail com o link para a pessoa poder pagar. Então, além desses meios de envio, eu também tenho boleto, tem cartão de crédito, cartão de débito, tem Bitcoin, tem débito em conta. E agora a gente está se preparando para o Pix, né? A gente está aguardando só a nossa Pois é, o Pix, né? Eu estou interessado nisso, parece bem legal a ideia. Eu já estou imaginando, eu não fui a fundo estudar o Pix, mas eu já estou imaginando, por exemplo, chega o cara aqui com a pizza, eu não preciso ter o cartão de crédito para pagar, com o celular mesmo eu vou poder pagar a pizza, né, ali na hora. Isso, o Pix, na verdade, ele é para simplificar as transações financeiras. Então, o que acontece? Cada pessoa vai ter o seu próprio QR Code, onde você tanto pode enviar pagamento quanto receber pagamento. E você, ao invés de mostrar o QR Code, você pode mostrar o QR Code, ou pode passar o seu endereço de e-mail, ou o seu número de telefone, e tudo isso vai servir como vou chamar de um concatenador de informações, que você vai poder fazer esses recebimentos dessa forma. Uma das grandes vantagens da minha visão do Pix é a celeridade que ele vai dar no recebimento. Então, se eu estiver, por exemplo, dentro de uma empresa e quiser fazer o pagamento dela imediato, eu posso. Ou se eu estiver fora dela, eu posso pagar também. Existe já a modalidade, e a empresa que a gente trabalha, ela tá provavelmente trabalhando nesse segmento, ela vai ter no boleto o Pix. Então, o cliente que decide se quer pagar o boleto ou se quer pagar o Pix. E vai ter como fazer cobrança recorrente? Será pelo Pix? Por exemplo, eu capto o QR Code uma vez do cliente, consigo cobrar em cima todo mês ali, ou tu acha que não? É que, na verdade, tem dois aspectos que têm que ser vislumbrados, né? Uma coisa é eu ter o meu Pix fixo, que é aquele que eu recebo diretamente na minha conta, e tem o Pix que a gente vai gerar por dentro do sistema, que é como o boleto bancário. A gente gera um código de barras para a pessoa realizar o pagamento. No Pix, a gente vai gerar um QR Code específico para a gente saber identificar qual é o cliente, qual é a fatura dele que ele está liquidando e assim por diante. Então, as empresas vão ter que gerar esse QR Code para poder fazer isso. Eu estou te perguntando tudo isso aí porque eu deveria já ter estudado sobre isso, ainda não estudei, e aproveitar alguém que já sabe bastante sobre o assunto, né? Mas me fala um pouco assim, ó, como é que funciona, por exemplo, o marketing da tua empresa, como é que tu capta clientes hoje?
E até eu tinha esquecido de comentar, você perguntou sobre os meios de pagamento, e a gente também tem a parte de intermediação. Então, se o meu cliente ele entra, ele fala, eu não quero me envolver com o banco, eu consigo fazer essa integração em questão de horas, na verdade não é nem dias, é horas. Eu já aciono uma nova conta, ele já começa a gerar boleto por dentro da plataforma e recebe na conta bancária do banco que ele especificar. Uhum. Que legal. Questão de marketing. Dentro do segmento de casas lotéricas, o nosso comercial ele é composto pelos pré-vendedores, os SDRs, né, que a gente chama, que é o time que faz o levantamento do lead, descobre esse lead de onde que ele está, faz uma primeira avaliação do cadastro dele, para verificar se ele está de acordo, se tem fit para o nosso produto, se ele está dentro do segmento que a gente trabalha, se ele tem o tamanho de empresa que a gente tem, um olhar mais apurado como nicho em cima dele. E aí, depois que ele faz o trabalho de prospecção, a gente leva ele para a mão do closer. Tá, então tu não tá trabalhando, por exemplo, com marketing de conteúdo, tu faz tipo, ligação, tem marketing de conteúdo também? Tenho. Não, mas eu quero saber assim, se tu faz a prospecção, tu faz ligação fria também? Faço, mas não sou muito fã. Como a gente é líder no mercado de casas lotéricas, e a gente é muito conhecido pelo conteúdo que a gente disponibiliza, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma grande visibilidade do mercado. Uhum. Então, Dourasoft não é um nome tão simples de se entender no telefone. Mas quando a gente fala, o pessoal já fala, conheço, já recebo e-mail, já recebo artigos semanais, e já tem quase 10 anos que eu mando artigo semanal. O que o pessoal está falando de conteúdo agora, eu já faço há muitos anos. Então, acho que isso também deu celeridade. Eu também tenho lista de transmissão que eu envio semanalmente conteúdo para os lotéricos. Então, eles podem se cadastrar, e se eles pedirem para sair, eu também já faço essa limpeza também. Eu não fico mandando spam, eu sou totalmente spam. Sim. E a gente também tem parte dos vídeos que colocam semanalmente no online. Então, eu crio as minhas... Eu entrei no canal de vocês e olhei ali, ensina até o pessoal a como conseguir troco, né? Tem uma lotória, como conseguir troco. Eu estava vendo isso, me chamou a atenção. É porque eu tenho que olhar para a realidade do meu mercado. O meu mercado tem essa dificuldade. Mas o sistema não se envolve com isso. Se envolve. Dentro do nosso sistema de lotérica, eu tenho controle de troco. A pessoa ela pode controlar o estoque de moedas, que é normal uma lotérica tem que ter muita moeda. Então ela precisa controlar se está diminuindo ou não aquele estoque para correr atrás e conseguir isso. Então, eu acho que essa é a grande sacada, é a gente olhar para o mercado e ver como a gente consegue ajudar ele genuinamente. Tanto que se você olhar nos meus vídeos, raramente eu faço publicidade. Eu falo mais do que como eu posso ajudar ele no dia a dia. Sim, tá, mas vamos voltar para o processo de marketing ali. Então, tu tem inbound, que tu já faz, que seria o marketing de conteúdo, os vendedores fazem a prospecção, ligam para eles, para os clientes. Deve ter muita indicação, né? Porque cliente gosta do teu software, indica. Isso acontece comigo também, bastante cliente indica o nosso software. Tem canais, revendedores? Não, eu não tenho canais de vendedores, eu trabalho com equipe 100% da Dourasoft. Ainda que eu tenho pessoas espalhadas pelo Brasil, eu tenho vendedor no Rio Grande do Sul, eu tenho um vendedor em BH, mas eles não se restringem à cidade nem ao estado deles. É simplesmente porque são pessoas de grande competência, que eu vejo que são relevantes eu ter dentro do meu time, mas elas estão deslocadas fisicamente. Mas já trabalho com isso há algum tempo. Quando você vem falar assim sobre questão de indicação, vem muito cliente por indicação. Por esse trabalho que a gente faz de levar conteúdo, também acaba fazendo que muitas pessoas venham atrás. Existe uma coisa interessante. No meu mercado, nos últimos anos, entrou muitos concorrentes para casas lotéricas. Eu ia te perguntar sobre concorrentes mesmo. E eles tentam entrar ganhando preço, né? E no começo, eles fazem a festa. Eles acabam levando muitos clientes, não meus, mas muitos clientes novos. E eles acabam fazendo com que eu venda muito o sistema. Por quê? Eles não conseguem resolver o que o meu resolve, principalmente na parte de conciliação bancária, que é aquela importação do arquivo, tratamento ao máximo automatizado. Eles não conseguem fazer isso. E no sistema deles tem que fazer muito retrabalho. A pessoa tem que fechar o caixa e depois ainda tem que ficar lançando mais informações dos relatórios da caixa. E aí, o que acontece? Os clientes acabam vindo para mim porque eles não deram conta de resolver lá. Eles dizem que fazem, mas na hora da entrega não fazem. Então, é uma coisa interessante porque não é muito comum isso no mercado. Eu tenho muito cliente que veio de concorrente. E não é que eu fui atrás dele, não, tá? É eles que acabam... Tá, mas então, tu tem bastante concorrentes hoje.
Não precisa falar um acho nome que para não fazer propaganda, de repente, do teu concorrente. Mas tem claro, concorrente claro. bom que briga lado a lado contigo ali? Eu diria assim, lado a lado, não, porque eles ainda têm que fazer muita automação, perdão, muita coisa manual. O nosso sistema ele automatizou muito isso, então Aham. eles acabam tendo uma dificuldade. Mas eu acho que o nosso diferencial ainda não continua não sendo apenas o produto. Eu acho que o atendimento é fundamental. Eu já tive muito problema de churn, vivi Sim. muito esse problema, e depois que eu comecei a olhar para as métricas, é que eu comecei a melhorar isso, principalmente. Mas como que eu reduzi meu churn? Quando eu fui perguntar para os ex-clientes o porquê que eles saíram, a maioria deles saíam por problema de atendimento. Então eu comecei a bater muito em cima de atendimento, implementar CS, e isso faz total diferença. Você ter a jornada do seu cliente clara, acaba ajudando bastante nisso também. Sim. Eu ia te perguntar sobre concorrência ali, né? Por exemplo, no meu mercado, até eu estava falando com o Rodrigo Dantas ali no outro vídeo que eu gravei, que ele tem também um software de cobrança recorrente. Eu estava falando que os meus concorrentes acabaram me ajudando, porque apareceu bastante concorrente, eles começaram a me mostrar coisas que dava para fazer no meu mercado que eu não percebia que dava para fazer, porque a gente começou muito cedo, né? Tudo isso. Quando eu comecei com o nosso software, praticamente não existia nada, não existia software online, de verdade, ainda, né? Eu acredito, não sei, de repente existe outro, mas eu acredito que o eGestor foi o primeiro SaaS do Brasil, até onde eu sei. A gente começou em 2006 com o eGestor, mas os concorrentes acabaram nos ajudando bastante, né? Tu sente isso ou não? Sinto. Eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que concorrente não deve ser inimigo. Alguns escolhem ser, mas eu acredito que os concorrentes eles devam sim conversar entre eles, não para fazer maquiar preço, não para isso, não concordo com isso, mas eu acho que para ter uma boa convivência. Eu não acredito que se eu for lá, por exemplo, em entrar em briga direta com o concorrente, eu vou ter algum tipo de ganho. Não. Eu acho que o concorrente ele consegue nos ajudar, principalmente nos deixar antenados, né? Ele consegue nos deixar atentos e alerta ao que está acontecendo no mercado e também fazer com que a gente olhe mais para o cliente, né? Atender mais a expectativa do cliente. Eu concordo que nós devamos estar atentos, mas eu não concordo que a gente deva ficar olhando muito para a concorrente também. Porque se você olhar muito para a concorrente, você deixa de olhar para o cliente. Sim. E aí você fala assim, eu quero fazer o que o meu concorrente tem. Não vai por essa pegada. Escolhe um problema para resolver do seu cliente e entra com força nesse problema. E tu nunca caiu na tentação de baixar preço? Já quis e tomei um baita do puxão de orelha do meu mentor, que ele falou assim, você já conseguiu fazer o que é mais difícil de fazer no mercado, que é conseguir ter visibilidade e estar em primeiro lugar. Uhum. Agora, você querer entrar numa briga de preço é a pior coisa que tem. Tanto que o sistema de SaaS, o meu sistema de SaaS, ele segue o mesmo ritmo do de lotérica. Ele pode não ser o mais barato, mas ele vai resolver e resolve o problema. Até agora, pelo menos pelos sistemas que eu vi no mercado, que entram nessa área de recorrência, não conseguem entrar nessa área de SaaS. Eles fazem apenas a parte da recorrência. E eu consigo pegar a recorrência e entregar as métricas lá na frente para ser feita uma análise. Por exemplo, nós estamos com algumas empresas aqui que são startup. São empresas pequenas, têm um ticket menor, mas a gente tem algumas vantagens com ela. A gente sempre está muito energizado com elas. Ela sempre tem muita informação nova. E a gente consegue entregar métrica para ela, entregar para o investidor que ela está procurando, que ela já tem, que entrou nela. Quando eu olho para a empresa de médio porte, eu até comentei isso contigo no e-mail que eu enviei para ti. A empresa de médio porte, ela já está preocupada em escalar. O negócio dela é fazer com que ela tenha menos trabalho manual. Sim. E essa parte já resolve com automação. Para você ter uma ideia, o pessoal do PipeRun, o CRM deles, quando dá um ganho lá dentro, na oportunidade, o sistema nosso já automaticamente cadastra o cliente, gera a fatura, seja o que foi escolhido lá atrás. Se for cartão, gera no cartão, se for boleto, gera no boleto, por exemplo. Já gera isso, já faz o disparo automático por e-mail para o cliente. Então, você tira o trabalho do teu financeiro. Né? Mas eu quero fazer uma verificação antes. Então, você configura, nosso sistema é configurável para isso. Você pode validar antes de mandar o faturamento para o cliente. Por quê? Porque o nosso sistema também já vai gerar nota fiscal e mandar automático.
Então, ele gera a cobrança, envia a cobrança e envia a nota fiscal já automatizada. E já entra na recorrência automatizada também. Então, acho que quando a gente vai olhar para as empresas, a gente tem que olhar nesses aspectos. E a empresa de grande porte quer tudo. Ela quer métrica e quer automação. Então, acho que isso que é relevante. É olhar realmente para o mercado. Tá. E voltando ali, a gente falou do marketing, eu queria entender do processo de vendas. Tu tem alguma estrutura de vendas assim? Tu me falou que tem o pré-vendedor, tem o vendedor, mas, por exemplo, durante a conversa com o cliente, existe uma estrutura de conversa? Porque um erro que eu cometi lá no início foi contratava vendedor, dava um computador, dava os leads para eles, te vira aí, vendedor. Não, Aí vocês... sim, botei muito dinheiro fora dessa maneira aí, muito dinheiro fora. Como que eu trabalho aqui? Eu tenho um playbook de vendas, eu tenho um playbook do pré-vendedor e tenho um playbook para o vendedor. Tenho para os dois. O pré-vendedor, eu tenho uma grande facilidade que eu utilizo o sistema da Exact, que você, inclusive, já comentou em um dos seus vídeos. A gente usa. Oi? Nós usamos, né? Você usa o Spotter também? Isso. Então, assim, o Theo, ele conseguiu colocar num sistema uma metodologia que facilita muito o nosso trabalho. Então, a gente consegue ganhar muito nesse sentido. Quando eu vou olhar para o meu vendedor, eu também preciso criar essa estrutura, né? Eu me lembro que eu fiz um curso da Winning by Designer, da Renata lá em São Paulo, do Jacob, lá de... Sim, eu conheço. Então, tipo assim, também é uma metodologia que ajuda bastante. Então, quando você tem um playbook que vai alinhado à realidade do cliente, você consegue ter começo, meio e fim para ele. O fim não existe, mas você consegue fazer essa entrada do cliente. Por exemplo, o nosso sistema de gestão de inbound, ele manda informação para o Exact Sales e também manda para o Piper One. Porque eu quero trabalhar com as duas informações em tempo simultâneo. Então, eu vou tendo essas informações, faço o filtro 1 do cliente, faço o filtro 2 do cliente. Filtro 1, para quem não entende, é você verificar primeiro se aquele cliente tem o perfil que você precisa, está conectado com a tua empresa. Se é o tipo de segmento que você trabalha, o tamanho de empresa e assim por diante. Levantar telefone, endereço de e-mail. No filtro 2, que é quando a gente entra com o cliente e verifica as dores dele, se a gente consegue atender aquelas dores, também existe um passo a passo. E isso eu acho que é relevante, você ter essa clareza em relação aos aspectos da vivência do teu cliente. Tu fala do Pipe Run, eu estou desconfiado, agora não me lembro, porque tem muito CRM que começa com o nome Pipe, mas eu acho que o Pipe Run é aqui da minha cidade. Você está em que cidade? Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele é de Porto Alegre. De Porto Alegre, mas eu acho que eles começaram aqui, se eu não me engano. Eu tenho uma leve desconfiança que um dos sócios, inclusive, mora aí. Eu acho que sim. E ele já foi lá na minha empresa conversar comigo, mas é que faz tanto tempo, é tanta gente que eu converso, não tenho certeza. O pessoal do Piper One, eles dão uma assessoria assim, fantástica. Eu estou trabalhando com eles há 1 ano e meio e eu posso te dizer assim, eles me ajudaram muito no segmento comercial, porque a ferramenta deles é uma ferramenta muito boa, porque ele automatiza o processo. Né? Inclusive o pessoal do Piper One, o Fausto, o próprio César lá dentro, o Oswaldo, eles inclusive acabaram se tornando nossos clientes no sistema de recorrência. Eles utilizam o nosso sistema lá dentro na área de cobrança deles. A parte de métricas, a parte de cobrança, de automação, inclusive, eles nos ajudaram muito, trazendo bastante informação que era relevante para o mercado. Tá. E do software de cobrança recorrente, já tem um site, as pessoas podem testar? O site, como esse público aqui deve ter interesse, né? Eu já recomendei outros, já falei com, por exemplo, do Vind, falei sobre... Eu tenho um vídeo aqui só sobre softwares de cobrança recorrente. E eu acho que é interessante para o pessoal aqui conhecer vários, né? Tem um site? Temos sim. Nós fizemos agora o primeiro hot site, que é a primeira versão que a gente vai disponibilizar, que é o recorrência.dourasoft.com.br ou dourasoft.com.br, que a gente já deve estar disponibilizando ainda essa semana lá o link para ir para a área de recorrências. Lá dentro você vai ter mais informações, vai conseguir ver os tipos de informações que a gente consegue automatizar e gerar para você dentro do seu sistema. E a gente também, claro, pode fazer uma apresentação. Se precisar testar o sistema, a gente pode também disponibilizar o teste. Como eu disse para você, a gente ainda não escalou essa parte comercial do sistema de recorrência. Mas a gente ele vai ser lançado agora em breve no mercado, já no próximo mês ele vai ser lançado. E aí vai ser possível, sim, a pessoa já, de maneira automática e sozinha, fazer o teste da ferramenta
sem problema nenhum. Mas pode entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza o teste sem problema. A gente, inclusive, na hora do teste, a gente faz um acompanhamento para ver se a gente consegue atender as demandas e as necessidades. Vou te dar um exemplo aí que aconteceu, inclusive, recentemente. Um cliente de Brasília, né? Ele precisa de nota fiscal e Brasília tem uma dificuldade que a maior parte do país não tem. Lá em Brasília não existe a prefeitura. Se não tem prefeitura, o ISS precisa ser pago por uma nota fiscal de produto. Então, sim, eu sei porque eu trabalho com isso. Então eu sei que você trabalha. Então, assim, a gente tem essa clareza de olhar para cada cliente como único. Por isso que eu ainda não soltei ele no mercado. Porque eu tenho que no primeiro preparo para depois eu soltar no mercado. Então, a gente está fazendo essa preparação. Falando nisso, como é que tu faz as notas fiscais de serviço do Brasil? Tu terceiriza? Tu desenvolveu? Então, eu primeiro estava desenvolvendo e, inclusive, ontem eu falei com o pessoal de uma empresa, a gente vai terceirizar isso. Eu vou terceirizar isso, tem que terceirizar isso. Não tem como ficar guardando essa informação para dentro. Não tem. Eu perco muito tempo e perco escalabilidade do meu time de programadores. Pois é. Eu tenho programadores. Se eu fizer isso, eu acabo me ferrando, eu acabo perdendo tempo. Dentro do gestor, a gente terceirizou isso. Tem uma empresa no Rio Grande do Sul, aqui, eu acho que é a Migrate, que é uma empresa que eles fazem só nota fiscal de serviço. Então, eles têm uma API própria, que tu se comunica, manda sempre os mesmos dados para a API, né? Por exemplo, não importa qual prefeitura, tu sempre manda os mesmos dados, e eles fazem a comunicação com as prefeituras. E daí devolve na API ali alguma informação, se foi aceita a nota ou não, endereço da DANF, e pronto. Nos ajudou muito, porque imagina quantos programadores eu ia ter que ter para desenvolver cada prefeitura do Brasil. E isso foi um problemão durante muitos anos. A gente tinha que dizer, não temos. Porque a gente não tinha como desenvolver para cada prefeitura, né? Muita coisa. É muita coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa, David, sobre essa parte de integrações. Eu vejo que um dos grandes aprendizados que eu tenho é quando eu escuto quem já está no mercado olhando para alguma situação que viveu. Você disse que conseguiu escalar depois que você terceirizou essa parte de notas fiscais. Quando a gente vai falar nesse mercado de SaaS, me fala um pouquinho como é que funciona as empresas intermediárias. Elas acabam tendo que trabalhar com múltiplos programas para poder fazer isso. Tem então de nota fiscal, um de cobrança, o outro de métrica, ficar com aquele monte de planilha ainda perdido. Isso é uma realidade ainda para o mercado SaaS? Não entendi. Meu cliente? O cliente SaaS. As empresas que trabalham com SaaS. Olha, assim, por exemplo, no gestor, ele vai ter acesso praticamente a tudo ali. Nota fiscal, por exemplo, de produtos, não é terceirizado, nós desenvolvemos. É nosso, desde 2010 a gente tem. A nota de serviço, que é terceirizada, né? Mas tem, por exemplo, emissão de boletos, a gente tem integrado com o PJ Bank, por exemplo, que a pessoa não precisa ir lá fazer uma conta no banco para poder emitir. Então, é transparente, é R$ 2,59, se eu não me engano, o boleto e já vem transparente, né? Ele só emite e está pronto. Mas se ele quiser integrar com alguma outra coisa, a gente tem uma API, sim. Mas até eu estava conversando esses dias sobre... Eu vejo que muito cliente, às vezes, eles começam com a ideia de... Eles se dão conta que eles precisam ter um software, e daí eles querem um software que resolva absolutamente tudo dentro da empresa. Só que não funciona desse jeito e não vai dar para trabalhar desse jeito. Tu tem que resolver o principal ali, a tua dor, e não resolver tudo. Dentro do e-gestor, a gente usa o e-gestor para nosso controle interno lá. Nós temos um CRM para os vendedores, um spotter para os pré-vendedores, um sistema de tickets para o suporte. Então, existe um software para cada setor. Não tem como tu ter tudo, né? Não. E outra, quem é que disse que um software que tenha tudo vai ser bom em tudo? É difícil isso acontecer, né? A gente fala no mercado, provavelmente você deve ter ouvido já falar essa piada, que a gente diz que um sistema que faz tudo, ele é igual um pato. Ele anda, ele nada e ele voa, mas ele não anda direito, ele não nada direito, ele não voa direito. Então você acaba... Verdade. Eu vou usar essa tua analogia aí nos meus vídeos. Nós vemos algumas empresas querendo colocar CRM, gestão financeira, parte de marketing, a parte de recorrência, e a gente percebe que por isso que o meu foco no sistema para essa área de recorrências, então, assim, para você que está assistindo a gente, que você está começando, por exemplo, é muito importante você ter o seguinte em mente.
O sistema, o principal objetivo do sistema é automatizar coisas, seja organizadamente ou seja para escalar isso. Então, quando você for fazer controle, mais importante do que a ferramenta que você usa é o processo que você trabalha. O processo ele é mais importante do que a ferramenta em si. Claro, se você tem uma ferramenta que já tem um processo pré-estabelecido, você ganha muito tempo com isso também. Quando eu coloquei Exact Sales, eu queria acelerar a parte de pré-vendedores. E foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz. Então, quando a pessoa ela quer automatizar a parte de cobrança, ter um sistema que automatiza isso é extremamente relevante. E as métricas, eu vou dizer para você, eu me tornei um outro empresário e a minha empresa, ela duplicou de tamanho no primeiro ano quando eu comecei a olhar para a métrica, alguns anos atrás. Quando eu comecei a olhar para a métrica, eu dobrei o tamanho dela já imediatamente, porque a gente percebe que quando eu meço, eu consigo melhorar aquilo. Se eu não meço, eu trabalho com achismos. Aí a gente cria um monte de atividade, um monte de tarefas que sai do lugar. E para isso também o OKR ajudou demais nisso também. Utilizar a metodologia de OKR ajuda bastante. Mas isso sobre criar métricas, indicadores, aconteceu assim, ó, dentro da minha empresa a gente fazia muita cobrança mensal por boleto. E, inconsequentemente, dava muito churn, né? Porque a pessoa recebe o boleto todo mês por e-mail. No passado a gente tinha até boleto que ia para o cliente lá, né, impresso, e dava muito cancelamento por causa disso. A pessoa tinha todo mês que tomar aquela decisão, pago ou não pago. Daí ela estava devendo para qualquer outra coisa, o software não é prioridade, vou pagar outra coisa aqui. Então a gente percebeu que isso era um problemão. E eu pedia para os vendedores, cara, vamos vender mais por cartão de crédito. Não, os clientes não querem. Os clientes não querem isso, não querem, não vai funcionar. E não conseguia, não funcionava. Não conseguia vender mais por cartão de crédito. Daí eu peguei e criei um indicador. Só um indicador. O indicador era assim, ó, clientes por cartão, que tem cartão de crédito hoje ativo, em cobrança recorrente. Só isso. Eu lembro que quando eu comecei estava em 9%. 9% apenas dos nossos clientes tinham cartão de crédito. E daí, eu agora não me lembro o número, agora não sei se eu não vou mentir, mas eu lembro que, se foi a 30% agora, eu acho que está com cartão de crédito. Deu um pulo assim, ó, em menos de um ano, de 9% para 30%, se eu não me engano. Foi um pulo muito grande. O que vocês fizeram para acontecer isso? Coloquei um indicador. Só um indicador já ajuda muito, porque daí todo dia eu ia ali e olhava 9,1, 9,2, e ia lá incomodar os vendedores. E eu brinco que eu fazia bullying com os vendedores, né? Olha, o teu colega ali tá vendendo com cartão de crédito, tu tá vendendo sem, tá vendendo boleto. Comecei a brincar, incomodar eles, né? Daí começou a criar uma competição para quem vendia cartão de crédito, dava bônus para o pessoal do financeiro também, olha, se vocês conseguirem transformar cliente que estava no boleto para cartão de crédito, também. Hoje em dia, a gente não trabalha mais com boleto mensal. Tem boleto, mas é trimestral, semestral, anual. Eu acho que nem tem trimestral, agora não estou lembrando. É cartão de crédito, ou paga anual. Né? Não tem mais isso. E assim, ó, o churn caiu muito por causa disso. Porque a gente criou um indicador, e eu tinha para que olhar todo dia de manhã, eu abria aquele indicador na tela do sistema, assim, ó, para poder olhar e encher o saco deles, encher o saco dos vendedores. E funcionou por causa disso. Só um indicador. E eu já testei isso em outras coisas. Tu quer mudar uma coisa na tua empresa, cria um indicador para aquilo ali. Cria um indicador e deixa à vista de todo mundo. E você sabia que eu gostei? Meu programador fica louco quando eu gosto de uma ideia. Porque quando eu gosto de ideia, quem tem que executar é ele. Mas eu gostei desse indicador e eu acho que eu vou colocar ele dentro do sistema, se você me permitir essa ideia, que é olhar a inadimplência por via de pagamento. Eu não tenho esse indicador. Inadimplência por via de pagamento e quantidade de clientes por meio de pagamento. Sim, esse a gente já tem. Esse a gente já tem. Mas esse de inadimplência, cara, ele é um ponto bem forte. A nossa inadimplência, de quem mexe com SaaS, ela tem tendência de ser muito baixa, porque a gente tem uma tendência de vender pré-pago, né? Primeiro venda, paga para depois você usar. Isso por si só também já diminui bastante a inadimplência. Uma outra coisa que eu fiz para diminuir a inadimplência que a gente tinha, e hoje é uma nossa inadimplência muito baixa, é a gente notificar o cliente de que a licença dele tem até tal data. Então, quando a gente faz isso, a gente ajuda o cliente a ver que ele tem um limite de uso da ferramenta se ele não realizar o pagamento. Mas tu cobra mensalmente? Como é que é a licença mensal? Posso cancelar a qualquer momento? Pode. A gente não trava o cliente para sair.
Eu costumo dizer aqui com os meus funcionários que o cliente a gente tem que conquistar, não obrigar ele a ficar aqui com a gente. Uhum. Então, assim, a gente leva muito a sério isso. Se eu tenho um cliente que quer cancelar, eu de imediato já falo, ok, seu cancelamento está aceito. Agora, a gente pode entender o que aconteceu, porque acontece cancelamento. Eu tenho cancelamento. A empresa que falar que não tem cancelamento, alguma coisa tem de errado. Olha, eu penso um pouco diferente em relação a isso. Eu trabalho com um contrato de 1 ano, sim. E, obviamente, a pessoa pode cancelar, ela só tem uma multinha ali para a hora do cancelamento. E eu gosto disso porque eu vi, por exemplo, o livro da Salesforce, que até no vídeo lá, o MBA em SaaS, eu falei. Quando a Salesforce foi para a Bolsa de Valores, uma das coisas que eles olharam, o pessoal que estava analisando a empresa para fazer a IPO deles, né, viu que os clientes não tinham contrato de fidelidade. E eles começaram a fazer porque o mercado iria ver muito melhor essa empresa. Porque pensa assim, o perigo que é, e um argumento que eu uso até com os meus clientes, e se todos os meus clientes cancelarem do dia para a noite? Que garantias eu tenho que meus clientes não vão cancelar do dia para a noite? Justamente porque o senhor vai assinar um contrato conosco, o senhor sabe que nossa empresa é mais estável financeiramente, né? E sabe que foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz na empresa. Inicialmente eu pensei muito sobre isso. Será que eu vou ter menos vendas? Eu tive mais vendas, justamente porque eu coloquei contrato. Porque como eu vendia online, era muito cedo na internet vender online, as empresas se sentiram mais que estavam fazendo um negócio real, sabe? Mais seguras por colocar os dados deles na internet, tendo um contrato. Funcionou muito para mim trabalhar com um contrato anual, apesar de ter uma outra reclamação. Quando você trabalha com um contrato anual, você divide, então, o valor total do contrato em 12 parcelas, seria isso? Isso. Entendi. Eu já pensei em fazer isso, em trabalhar com desconto diferenciado e trabalhar ele anual, e a pessoa, sei lá, às vezes parcela em 2 vezes, às vezes em 3 vezes, mas fazer esse pagamento anual em 2, 3 vezes. Eu já pensei nisso e me parece que é um bom negócio. Eu já fiz isso com 2 clientes agora nos últimos 40 dias, 50 dias, nos últimos 2 meses. E parece que é um bom mercado, eu não tinha olhado para isso ainda. Vendo anual, mas com pagamento em 2, 3 parcelas, para a pessoa ter a gente faz direto isso. 41% dos meus clientes pagam anual em até 3 vezes. Sabia? Você já faz isso? Façam isso. Olha, assim, é muito bom. Dá uma receita, dá um boom na receita da empresa, que tu não tem noção, o boom da receita que dá, quando tu começa a trabalhar com anual. Cara, olha, testa, daqui uns meses eu quero uma comissão. Só para essa dica aqui. Funciona muito isso. E é bom para o cliente, é bom para nós, diminui o churn, diminui a inadimplência. Tu não precisa de tanta pessoa cobrando o cliente, porque já foi pago, já está estruturado ali, tu recebe o dinheiro antes, investe em propaganda. Deixa eu entender um pouquinho, qual que é o teu ticket médio para fazer isso? Meu ticket médio é cerca de R$150 mensais. Aí facilita essa tua estratégia. Quanto é o teu ticket? O meu ticket médio para a casa lotérica está em 402. Ah, não, daí já dificulta de repente um pouco mais, mas aí tu pode fazer a mesma estratégia para semestral, por exemplo. Não, mas eu estou gostando da sua ideia. Eu fiz isso com 2 clientes, né, nos últimos dias. Mas tem um cliente nosso que já paga desse jeito há um tempo. Na verdade, já tem uns 3 anos já. É um cliente de 7, 8 anos, mas ele decidiu, ele falou assim, eu quero desconto. Eu falei, eu dou desconto se você pagar à vista o ano inteiro. Mas eu chutei, eu nem sabia o que ele ia fazer. Foi um chute. E aí ele falou, beleza, pode me dar um desconto aí que eu vou fazer. E aí eu falei, faz o seguinte, você paga um ano, eu te dou 2 mensalidades e você paga no momento. Exatamente o que eu faço, as 2 mensalidades. E um funcionário meu viu, quando eu apertei mais ali para os vendedores fazerem isso, ele me disse que pensou assim, o Davidson está fazendo coisa errada, vai dar problema, vai diminuir a receita, diz ele, né? E agora, anos depois, ele, cara, tu estava certo, funciona. Então, e tem um detalhe, eu não me lembro quem foi que disse isso, se foi eu não me lembro agora quem foi que me falou, eu acho que foi o Matheus. O Matheus, ele era lá da Assinaturas do Superlogic, ele era um dos sócios lá do Superlogic, ele saiu agora tem 1 ano e pouco. O Matheus me disse certa vez o seguinte, Neymar, o mais importante do que o dinheiro imediato é você saber que você vai ficar com aquele cliente durante 1 ano. Sim. Ele falou que isso é mais importante do que o próprio dinheiro em si a curto prazo. Porque ele falou assim, ainda que te capitalize, mas você sabe que aquele cliente está com você durante 1 ano. E se ele cancelar,
A probabilidade do churn é quase nula de uma pessoa que já pagou um ano. Porque se ela pagou um ano, ela já demonstrou que ela está engajada com o teu produto, que ela já acredita no teu produto e de que ela está colocando para poder funcionar dentro da empresa dela. Então já está um cliente engajado. Eu acho que tem que ter sempre um balanço ali entre, que eu chamo manter o cliente na força bruta e manter o cliente por satisfação. Dá para ter um balanço ali sem forçar demais o cliente. Se o cliente vem cancelar, a gente negocia com ele sem problema, ele cancela, às vezes acontece. Mas tem que ter um balanço ali. A gente tem que pensar na empresa, no fluxo de caixa da empresa, porque senão fica... Assim, quando eu não tinha contrato assim, de fidelidade, o cara entrava, saía, já aconteceu, eu desconfio, não tenho certeza se é verdade, viu? Eu desconfio que tinha uma empresa em alguma parte do mundo que eu acho, tá? Que eles faziam dessa seguinte maneira. Eles abriam uma empresa, emitiam muita nota através daquela empresa, daí, sei lá, vendia a empresa, fechava a empresa, fazia algum trambique e abriam uma outra empresa. Então, eles compravam o software por alguns meses. Isso faz muitos anos que aconteceu. Comprava o software por alguns meses só. Então, de repente, evita até fraude, porque o cara tem que ficar ali, né, durante um tempo. Então, e tem um detalhe aí que eu queria até trocar uma ideia contigo sobre isso. A gente faz intermediação, né? Então, assim como você, a gente também. Então, a empresa SaaS nos contrata, além de eu fornecer o sistema para ela, ainda posso fornecer a geração do boleto. Ou seja, ele não precisa ter contato direto com o banco. Ele me paga um valor ali fixo de 2,54 e aí ele vai conseguir usar os boletos internos. E teve uma empresa que entrou em contato comigo, eu achei muito estranho. O cara falou assim, eu preciso de 3 intermediários diferentes e eu quero gerar 8.000 boletos por mês. Aí eu dei uma... Mas como que funciona isso? Porque estava muito fácil. Eu achei que estava muito fácil. E eu não sei se era uma empresa que queria aplicar algum tipo de golpe, alguma coisa, mas eu acabei abrindo. Eles quiseram evoluir na conversa, eu falei, não, nesse momento não tem interesse. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso que você disse é uma coisa importante. Que ainda que a gente tenha contratualmente dizendo que a gente não tem responsabilidade de como vai ser utilizada a ferramenta, a gente tem que tomar alguns certos cuidados, porque a gente tem um sistema, a gente tem um nome a zelar. Nós trabalhamos com uma grande quantidade de clientes, a gente não pode colocar o nome da nossa empresa por trocar por dinheiro. Nossos valores, eles devem ser muito bem... eu gosto de encostar a cabeça no travesseiro de noite e dormir. Por isso que eu sou contra até a sonegação do imposto. Até bonzinho, não sei o quê. Não, cara, eu quero tranquilidade. Eu coloco tudo certinho porque eu quero tranquilidade. É muito mais fácil. Depois eu posso emitir um DRE, eu pego o DRE da empresa e é real aquilo ali. Eu sei exatamente a minha empresa, né? Não, mas eu pego o DRE e eu sei o crescimento. Se eu não fizesse, se eu sonegasse alguma coisa, se eu fizesse trambique, eu ia ter que fazer o caixa 1 e o caixa 2. Eu ia ter que ter um contador fazendo o DRE do caixa 2 também. Ia ser uma trabalheira para montar só a estrutura de, sabe? Isso aí, eu quero ganhar dinheiro que você gasta com isso, a energia que você gasta com isso não vale a pena. No nosso sistema, dentro do cadastro do cliente, você marca uma flag. Emite nota fiscal ou não. A gente tem essa possibilidade lá dentro. Porque como o sistema gera o faturamento automático, ele também gera nota automática e manda automático. Então você pode ter escolha, gera nota fiscal ou não. Aí eu falo, marco, gera. Gera nota fiscal no faturamento ou na liquidação? Então, a gente colocou para automatizar, inclusive, isso que você falou agora, eu acabei me lembrando. Um outro ponto importante... Tá, mas eu ia te responder a pergunta ali sobre fraudes, né? Por exemplo, na emissão de cartão. Eu não tenho esse problema, porque a gente terceiriza essa parte do boleto bancário com o PJ Bank. Então, eles que cuidam ali a aceitar ou não o cliente. A gente manda o cliente e eles que vêm, e se der fraude, é com eles, né? Não é com a gente. Eles cuidam, eles têm todo esse processo. No cartão a gente paga também aquela taxa de antifraude, né? A gente tem aquela taxazinha que a gente paga. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre questão de intermediação de cartão. Você disponibiliza isso para o seu cliente no seu sistema? Cartão, não. 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 Ainda não. É uma ideia, a gente já pensou nisso, mas ainda não. Depois a gente pode até trocar uma ideia em relação a isso, se você quiser, a gente conversa sobre essa possibilidade, que eu acho que você pode ter algumas vantagens em relação a isso. Não é tão grande, porque você vai ter que ganhar em escala. Mas aqui no nosso caso, por exemplo, o meu cliente ele pode vender por cartão para o cliente dele, e ele também pode vender por cartão, e tem uma vantagem em cima disso, que se ele quiser fazer antecipação também é possível. E a taxa é uma taxa de 3%, menos de 3%, então ela acaba sendo bastante competitiva para o mercado. Sim. Tá, mas assim, ó,
Neymar, eu quero te perguntar outras coisas aqui, antes que acabe o nosso tempo. Vamos lá. Se tu fosse começar hoje uma empresa de software como serviço, do zero, só com teu conhecimento, não tem dinheiro, ou tem muito pouco dinheiro, como que tu começaria hoje? Uma empresa SaaS? É. Eu olhar... e levando em conta que tu não sabe programar, e continua sem saber ainda, né? Eu não sei programar, não sei. Uhum. Eu brinco com os meninos, eu só sei programar em Axis, ou seja, eu não sei nada. Uhum. Ou programação orientada a PyTeBrush, que eu vou lá e faço a tela bem por cima e mando para o programador fazer. Agora a gente já usa a ferramenta certa para isso. Mas assim, se eu começasse, a primeira coisa, eu olharia para um mercado que eu tenho uma boa noção, que eu conheço, e em cima disso, eu iria para esse mercado e perguntaria qual é o maior problema deles. O que eles querem resolver, né? Então, eu volto, no mesmo jeito que comecei minha empresa lá atrás, eu vou olhar para algum problema para ser resolvido. Eu não vou tentar criar uma solução e depois mandar para o mercado. E programador pensa assim, né? O programador olha um software concorrente, eu sei fazer igual, vou fazer aquele software e ainda vou cobrar mais barato. Eu costumo dizer, tem o André Luiz, do Venda de Software na Prática, ele tem um curso de venda de software. Eu conversando com ele, a gente já bateu alguns papos, e a gente conversando, eu digo o seguinte para ele. André, quando a gente tem um mercado, a gente consegue vender qualquer coisa, desde que a gente resolva um problema. Sim. E o André, ele é totalmente solidário a isso, e ele diz o seguinte, venda nunca foi dom, sempre foi técnica. Talvez a pessoa ainda não conheça a técnica, mas ela já usa a técnica. Sim, eu concordo. A gente ir se conscientizando disso, acho que é extremamente relevante. A pessoa ela pode ter facilidade de comunicação, e quando ela começa a trabalhar o lado técnico, ela começa a fazer a venda fluir mais. Tanto que eu costumo dizer o seguinte, um programador consegue se tornar um bom vendedor. Dificilmente você vai pegar um bom vendedor que consegue se tornar um programador. Uhum. Porque é técnica, a venda, a comercialização é técnica. Mas se eu tivesse que começar um mercado, eu olharia para o mercado de comunicação. Eu acho que comunicação ainda tem mais mercado. Não estou dizendo para reinventar o WhatsApp, reinventar o Facebook, mas eu acho que comunicação continua sendo um grande gargalo para as empresas. E a gente percebe que quanto maior a empresa, maior é o desafio de comunicação interna. Seja com ferramentas aí que a gente tem Slack, tem Trello, tem um monte de ferramenta para isso, mas eu acho que a comunicação continua sendo um grande gargalo. Minha próxima pergunta ia ser exatamente essa. Tu, como trabalhando no mercado, vendo muita coisa acontecer, que ideias de software o pessoal poderia fazer, né, desenvolver? Até vou usar isso aqui, de repente, quanto às ideias, eu faço aqueles vídeos menores, assim, só com as ideias, que eu tenho uma playlist só de ideias de software, né, para o pessoal fazer. Então, foi o que eu acabei de falar para você. Eu acho que, assim, ideias a gente encontra de balaio na esquina. Sim. Você não precisa nem ir atrás, ideia tem um monte. Acho que colocar em prática é a gente validar as ideias e verificar o que o mercado diz que é importante para a ideia. Tá, mas assim, de repente, tu como empreendedor, deve ter uma ideia por dia. Eu sou assim. Né? E não tem problema. A gente quer ideias soltas, que não tem validade ainda, mas que tu acha que de repente ali tinha um negócio, porque é para inspirar as pessoas. Olha, eu concordo contigo, mas se olhasse para aquele lado, de repente tem algo para gente. É complicado te dar essa resposta, porque é isso que você falou. Todo dia eu tenho muitas ideias e a gente acaba meio que não se perdendo dentro delas, até porque você tem que aprender da foco. Você, como empresário de sucesso que sabe que disciplina é fundamental nesse nosso segmento, para você empreender. Mas eu diria que essa área de comunicação, eu acho que é um grande mercado para ser trabalhado. Eu acho que a comunicação interna na empresa. Sim. Volto a dizer, eu não estou falando para o cara ir lá e fazer um Facebook Work, né, para poder gerenciar todas as atividades e as tarefas. Mas eu vejo assim, conversar entre sistemas, conversar entre pessoas. E eu concordo contigo, sabe por quê? Porque eu estou vendo minha empresa crescer demais, muita gente. Está acontecendo de eu entrar dentro da empresa e ver funcionário que eu nunca vi antes, porque um gerente, um sócio contratou. E é ruim isso. É bom, mas é ruim, sabe? Porque antigamente eu conhecia cada um, eu sabia da vida de cada um todo mundo era meu amigo. Agora a empresa tá tão grande que a pessoa que eu não sei nada, sei lá quem é esse cara aí. Então era bom ter um jeito que melhorasse essa comunicação, que eu conseguisse, e todo mundo conseguisse criar laços melhores ali.
para a empresa crescer, que é um dos problemas do crescimento da empresa, né? E aí vem um grande perigo, né? O programador, quando ele ouve a gente falar, ele fala, então eu vou refazer o WhatsApp. Não. Sim, ou o Slack. Pergunta para o cliente qual é o problema que ele está passando. E nem que no começo você pegue ferramentas que já existam e comece a olhar para elas. Não tem nada de errado nisso, ao contrário, é bom, sempre bom olhar isso. Mas assim, pergunta para o cliente qual é o problema dele, qual é a dor dele. Eu vou te dar um exemplo disso. Você comentou nos seus vídeos, nos últimos vídeos, que vocês estão se preparando para poder ir para uma nova sede. Já estamos. Já nos mudamos, está uma bagunça, mas já estamos lá. Já mudou? Uhum. É cabo para tudo que é lado? RJ para então, tem um andar que está cheio de baias, e daí a minha sala, que eu não estou lá agora, hoje eu estou em casa. Só minha sala, eu brincando com um dos funcionários. Esse andar é só meu. Que só tá minha sala. Sabe como é que se chama a minha sala? Sala de troca de ideias. Sabe por quê? Tu chega lá com a tua ideia e sai com a minha. Putz. Aí é complicado. Mas se sua ideia for melhor, tá tudo certo. Não, é brincadeira, sacanagem com o pessoal lá. A gente quer melhorar. Aqui na minha sala, a minha sala ela fica no centro, né? Na verdade, não no centro, eu fico num canto, mas tem gente para cá, uma sala de reunião, tem gente para cá, aqui na frente tem gente, tem outra sala no canto, daqui eu consigo ver tudo, que é tudo de vidro. Então, eu consigo dizer que aqui é a minha sala de aquário. Daqui eu consigo ver tudo que está acontecendo e é acesso próprio. Tem 2 portas na sala que as pessoas podem me acionar na hora que precisar. Só que, claro, não deixo de acionar o dia inteiro, senão eu não consigo trabalhar. Mas a gente tem essa abertura que você falou, Davis, ela é muito importante. Você dá abertura para o funcionário poder falar. Às vezes ele quer ser ouvido, não tem quem ouve. Mas é isso, Neymar. A gente poderia ficar conversando mais aqui, mas já vai ser horário do meio-dia agora, quando a gente está gravando. Tenho que dar atenção para minhas filhas, eu tenho 2 filhas pequenas. Muito obrigado, gostei de conversar contigo. Muito obrigado, Neymar. Cara, eu que mais uma vez volto a agradecer. Para você que está assistindo o canal, tem uma coisa fundamental que eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Clique em curtir em todos os vídeos que você gostar do Davidson. Isso ajuda muito ele a entender se ele está indo no caminho certo. E também se inscreve no canal. Se você também quiser conhecer o trabalho da Dourasoft, nosso canal no YouTube é Dourasoft, então youtube.com/Dourasoft. E se quiser acessar o nosso site, a gente tem lá, está pronto, sempre aberto para poder trocar ideias, trocar experiências. E se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, pode me enviar um e-mail também, cliente@dourasoft.com.br, que eu vou ter a maior satisfação em poder ajudar na forma que eu puder. Então tá bom. Muito obrigado. Eu vou deixar, de repente, as URLs na descrição do vídeo aqui. Claro, obrigado mais uma vez, Davidson. Muito obrigado. Então, abraço. Um abraço. Tchau, tchau.